A Copa do Mundo de 2026 está acontecendo agora, maior edição de todos os tempos, 48 países, acontecendo em 3 sedes diferentes, 3 países diferentes. Mas a mesma pergunta sempre surge quando a Copa do Mundo está acontecendo. Como é que seleções famosas, cheias de craques, indivíduos maravilhosos, acabam perdendo ou empatando para seleções que às vezes não são nem tão assim protagonistas? E a resposta está em algo que Nichiren Daishonin falou, comentou há mais de 700 anos atrás, antes mesmo de ter bola, eu acho, antes mesmo de ter gramado, campo com gramado ou mesmo até mesmo Copa do Mundo. Então, esse conceito é o Itaidoshin, conceito do qual eu já comentei aqui em vídeos anteriores, mas com uma perspectiva diferente. Bem, se você não me conhece, meu nome é Isabela Queiroz, você pode me chamar de Bela, e aqui neste canal eu trago informações e também reflexões sobre o budismo e o estudo que eu venho fazendo para poder transformar a minha própria vida. Mas eu espero que você também esteja na mesma jornada de se tornar uma pessoa melhor. Então, se inscreve aqui no Caminho do Buda e fica comigo, porque o papo hoje pode ser muito interessante para você. Tá, beleza. Vamos lá. A Copa do Mundo agora está acontecendo, não é mesmo? Ela é histórica por vários motivos. É a primeira edição com 48 seleções, distribuída em 104 países, 104 partidas, disputada simultaneamente por 3 países sede, Estados Unidos, México e Canadá. A abertura foi no Estádio Azteca, na Cidade do México, do qual eu já fui, muito maneiro. A final vai ser dia 19, no Estádio Azteca, também, enfim, tiveram outras aberturas, né, obviamente. E a final vai ser no dia 19 de julho, muito em breve, no MetLife Stadium, nos Estados Unidos. Bem, o futebol, ao longo da sua história, sempre revelou a mesma lição repetidas vezes. Seleções com elencos individualmente mais fracos já venceram seleções recheadas de craques, de estrelas. E não é por acaso. A resposta está na unidade do time. O fenômeno tem nome técnico no esporte, que se chama coesão de equipe, e tem nome filosófico no budismo de Nichiren, que é o Itaidoshin, ou seja, diferentes em corpo, mas unos em mente. Bem, 700 anos antes da primeira Copa do Mundo, esse princípio já explicava por que pessoas com o mesmo propósito podem superar grupos talentosos, né? Porém, fragmentados. Então, vamos lá. Pensa nas seleções que já decepcionaram a Copa do Mundo, apesar de elencos estrelares. A gente já viu isso acontecer, inclusive, com o Brasil, né? Agora, a Copa ainda está acontecendo, o jogo do Brasil e Japão vai acontecer muito em breve e eu espero que o Brasil ganhe. Mas, enfim, o padrão que aparece, né, quase sempre nos bastidores é o mesmo. Pessoas disputando, né, com ego, disputando espaço, jogadores brigando por protagonismo, vestiário dividido, falta de comunicação real entre os membros da equipe, todos com talento individual real, todos craques, mas sem unidade de propósito, porque cada um quer mais o que é brilhar, né, individualmente. Agora pensa nas seleções que surpreenderam o mundo, apesar de elencos mais modestos. O padrão também se repete. Jogadores que correm um pelo outro, que cobrem o espaço do outro sem reclamar, que comemoram o gol do companheiro como se fosse o próprio, né? Então são 11 pessoas ali diferentes, porém com um único objetivo, com uma única mente. Isso não é coincidência, não é sorte, é a aplicação prática e visível do que Nichiren Daishonin ensinou. Diferença entre corpos e mente, entre corpos, ou seja, habilidade diferentes, altura, técnica, estilo de jogo, é inevitável e até aceitável, né? Na verdade, é desejável que as pessoas sejam diferentes em corpos, talento e tudo mais,
mas a diferença que destrói é a falta de unidade na mente, né? No propósito, na intenção, no compromisso com o resultado coletivo acima do individual. Então, isso é assim, não tem como. Então, assim, eu não sei se você já fez parte alguma vez de um time, já jogou alguma coisa, já gostou de jogar, mas eu já gostei de jogar futebol, eu gosto de futebol. E eu lembro que eu ficava bem revoltada quando eu sou um pouco agitada, um pouco nervosa com o jogo. Eu prefiro jogar individualmente, no caso, as coisas individuais, porque quando é coletivo, eu tenho uma tendência de me estressar. Mas, às vezes, quando vejo jogo de futebol em si, eu fico mais revoltada com aquela pessoa que poderia ter passado a bola, mas ela tentou, sozinha, até o final fazer o gol. Sozinha. E poderia ter, sim, passado a bola e ter aumentado as chances de gol, pelo menos, né? Porque a garantia de gol não tá ali, não existe, mas pode aumentar, sim, as chances de gol. Enfim, você já passou por isso? Você conhece? Tem alguma situação na sua vida que, trabalhando em equipe, você vê que indivíduos estão ali com o seu ego totalmente inflado e acabam prejudicando a equipe? E também ao contrário, as pessoas estão ali tão em Itaí-do-Shin, né, em unidade, que elas conseguem trabalhar muito bem, harmoniosamente, e fazem com que o trabalho seja muito bem feito, seja muito bem entregue. Isso é maravilhoso. Viver uma vida assim, de maneira geral, pode ser dentro de casa, inclusive, ou no trabalho, mas agora, vendo a Copa do Mundo, a gente pode observar o Itaí-do-Shin em campo, né? E isso é muito interessante. Enfim, então existem 3 pilares de Itaí-do-Shin no futebol que a gente também pode trazer para a nossa vida. Então, o pilar número 1 é o objetivo coletivo acima do brilho individual. Então, um time com Itaí-do-Shin entende que o gol é importante, que o gol é do time. Não é para aquela pessoa que, sei lá, vai virar de repente artilheira. Isso não é tão importante. A estatística pessoal não é tão importante, não é mesmo? Então, isso não significa apagar o brilho, o talento individual. Claro que não. Poxa, isso é legal, né? A gente pode celebrar, inclusive, o nosso próprio... a nossa própria, sei lá, marca, né? E também do companheiro, né? Mas significa colocar, né, a serviço a algo maior. Isso que é o mais importante, assim. Não é sobre eu fazer gol, não é sobre eu ser artilheiro, é sobre a minha seleção passar para a próxima fase, no fim das contas, né? Então, o pilar número 2 é cobrir o espaço de outro sem ser cobrado. Então, os melhores times do mundo têm jogadores que correm para cobrir a posição do outro, o companheiro que avançou, né, sem que ninguém precisasse pedir, muito mais importante, sem reclamar. E isso tem mais a ver com confiança mútua, né? Ali na ação. Né? Nos relacionamentos isso é muito importante. No trabalho também. Caramba, você está em casa, né, com sua companheira, seu esposo, sua esposa, de repente com filhos, e aí, caramba, alguém deixou de fazer, não pode tirar o lixo, por exemplo, né? É a responsabilidade daquela pessoa. Não pode tirar o lixo. Mas caramba, o que você vai fazer? Vai reclamar? Ou vai falar assim, pô, não se preocupa não, dessa vez eu tiro, deixa comigo, né? Fica tranquilo, vai lá fazer suas coisas, pode ter seu dia tranquilo porque eu tiro o lixo rapidinho aqui, né? Isso é muito diferente. Você acaba, poxa, a pessoa fica, caramba, poxa, obrigada. Valeu mesmo. E acaba que a gente vai lavando a mão um do outro, né? Quando, de repente, por algum descuido, a pessoa não pôde fazer ou cumprir com o seu próprio papel. Isso é totalmente comum na vida, no dia a dia e também em campo, né? E o terceiro pilar é comemorar o sucesso do outro como se fosse o seu. Caramba! Né?
Quando um time vence a Copa do Mundo, a comemoração não é, poxa, de um jogador, do artilheiro. Claro que não. É de todo mundo, inclusive de quem não entrou. Eu me lembro, eu acho que foi a Copa de 2002, eu acho, que o Kaká não entrou, né, no último jogo. E ele estava ali querendo entrar, e o Brasil estava para ser penta, e caramba, ele não entrou, mas ele comemorou com toda a alegria, né? Óbvio, porque ele pode não ter feito gol, enfim, mas ele estava ali, era uma vitória do time. Então comemorar o sucesso, né, como se fosse seu próprio, ele faz parte, né, ele é importante, isso é também Itaí Doxim. E aí a gente pode pensar assim, caramba, quando alguém da sua equipe, da sua família, ou do seu círculo de amigos conquista alguma coisa, você tem aquela reação genuína, né, de celebrar, de felicitar, de, poxa, comemorar junto, ou se revela ali dentro de você alguma coisa que, enfim, pode ser um pouquinho de você está competindo em silêncio com a pessoa. E eu não estou aqui para você pensar, caramba, eu sou uma péssima pessoa e isso acontece comigo. Não, é um exame de consciência que a gente tem que fazer todos os dias. E se você sente isso, o mais legal é você poder identificar e assumir. E não ficar do tipo, não, deixa pra lá, não, eu vou aqui continuar fingindo, continuar sentindo o que eu tô sentindo e não fazer nada sobre isso. No fim das contas, quem tá sentindo é você e quem não está bem é você. Só você tá sentindo aquilo. Então, vale a pena, nesse exame de consciência, quando você identificar que talvez você não esteja realmente feliz pelo companheiro, enfim, por alguém da família ou por algum amigo seu, você, poxa, ir lá, sentar, fazer o seu daimoquinho, né? E tentar limpar esse espelho, né? Tentar limpar o seu coração, para que da próxima vez que aconteça isso, você possa de verdade sentir a felicidade por aquela pessoa ou por qualquer outra pessoa, né? Enfim, então enquanto você assiste os jogos aí da Copa do Mundo de 2026, nas próximas semanas, ainda está acontecendo, presta atenção em como, além do talento individual, o que é muito interessante de observar, obviamente, observa quais times jogam como um só organismo, né? Ou, né, parece assim uma coisa muito bem entrelaçada entre eles estão em uma comunicação maravilhosa, inclusive com o técnico, respeitam também o técnico, mas também observa os que estão ali vivendo como se fosse, eu vou garantir ali porque eu sou bom, eu sou craque, e é isso, eu vou fazer o meu trabalho sem me importar com os demais. Enfim, tem os dois times aí, tem os dois tipos de perfil que a gente pode observar. Mas essa observação, obviamente, não é sobre futebol somente, é um espelho da nossa própria vida, porque a pergunta que vale para uma seleção também vale para você, né? Para o seu trabalho, para a sua família, no seu papel, o quanto você está ali colaborando ou o quanto você está ali trabalhando somente para o seu ego, né? Então, se você está em Itaí Doxim, com os diversos grupos que você está inserido, é algo que vale a pena celebrar. E se não, vale a pena buscar melhorar, tá bem? É isso. Comenta aqui, dá um like no canal, se inscreve se ainda não é inscrito e fica comigo até o próximo vídeo e é isso, é um beijo. Te vejo no próximo vídeo, tchau.